Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Nesse vídeo eu vou mostrar o básico do básico em Python, que é uma linguagem de programação muito boa de se trabalhar, principalmente com dados. Duas funções básicas que eu vou mostrar antes de explicar qualquer outra coisa aqui é sobre como fazer comentários no código em Python. Que é isso? Eu posso digitar jogo da velha, né, em Python e escrever qualquer coisa. E ele não vai rodar como código, é apenas um comentário, que é muito bom de se utilizar para comentar o seu código, caso o seu código esteja muito extenso, esteja muito grande, e você queira identificar o que aquela etapa, o que aquela parte do código faz, né? O jogo da velha, ele habilita o comentário de uma linha, ou seja, eu posso colocar ele e do lado ali escrever comentário de uma linha, perfeito. Na linha de baixo, o que eu digitar já não vai estar mais dentro desse comentário feito. Se eu quiser fazer um comentário de várias linhas, aí tem a segunda forma de se comentar dentro do código de linguagem de programação Python, que é com três aspas duplas. Você pode digitar uma vez, duas vezes, três vezes aspas duplas, e ele vai gerar o comentário de várias linhas, né? Aqui no visual, no VS Code, ele já habilitou o comentário para mim. E eu posso escrever qualquer coisa aqui dentro. E ele vai ser um comentário. Veja, se eu der vários enters ali, criar várias outras linhas, o que eu digitar aqui dentro será um comentário. Não vai rodar como um código válido dentro do meu algoritmo. Perfeito. Aprendido aqui o básico do básico, a primeira coisa, que é como fazer comentários, né? Vou deixar aqui em cima o comentário de olhinho. Aqui embaixo, vamos ver um pouquinho sobre variáveis. Variáveis em Python, né? A gente pode entender, né? Podemos entender a variável, podemos entender uma variável como um armazenador de informações. Por quê, né? Eu vou digitar aqui, depois eu explico um pouco melhor. Eu posso declarar uma variável, ou seja, eu nomeio uma variável e vou declarar ela aqui como número. Declarei. Número. E vou digitar um igual único. Isso significa, quando digito apenas um igual, que eu estou atribuindo algum valor, algum dado para esta minha variável que eu acabei de declarar, que é a variável número. Eu vou colocar aqui 15. Perfeito significa agora que o meu número, a minha variável número, armazena o número 15, o dado 15. É uma forma mais simples de se compreender o que é uma variável. No entanto, variáveis podem ser vazias, podem ser nulas. Nesse contexto, essa variável ela detém sim uma informação, ela detém sim um dado, que é o número 15 e um número inteiro. E aqui vai. O primeiro tipo de variável que a gente pode ver são os tipos números. Ou melhor, tipos numéricos. Que são números inteiros, que se declara como int, em Python é int, que são números positivos ou negativos, porém não fracionários, né? Eles são números inteiros. Por exemplo, né? Eu poderia declarar a variável idade e atribuir a ela o número 25.
Perfeito. Veja que eu atribuí um número inteiro a essa variável. O segundo tipo numérico que nós temos é o float. Float. Vou deixar aqui uma tradução livre, né? Ponto flutuante. Que são números com casas decimais. Float são números com casas decimais. Eu estou dando essa informação, explicando o que é uma variável tipo numérico int, float, para você, né, entender a lógica por trás das variáveis, por trás da programação. No entanto, aqui vai uma observação. Quando eu declaro uma variável, como eu declarei aqui na linha 7, a variável número, eu não precisei falar que 15 é do tipo int. Python, ele é inteligente o suficiente, a linguagem Python, para entender o tipo da variável, o tipo da informação. Então você não precisa declarar. É diferente, por exemplo, da linguagem de programação C++, que você precisa declarar o tipo da variável. Por exemplo, se eu quisesse declarar essa mesma variável em C++, né? Vou colocar aqui, ó, em C++. Ela seria um pouquinho diferente. Eu vou abreviar porque a estrutura para declarar essa variável seria um pouquinho maior, né? Tenho que preparar o código em C++ diferente. Mas se fosse declarar essa variável, a linha que eu declarasse ela seria a seguinte forma. Vou comentar aqui. Seria int, que eu estou declarando o tipo, e depois número igual a 15. Perfeito. Assim eu estaria declarando essa mesma variável aqui, porém em C++. Eu tive que informar que tipo de variável é, que é da variável inteira. Perfeito. Além, né, do float, nós temos também a variável tipo texto. Né, além do float, dos tipos numéricos e int float, nós também temos do tipo texto, que é basicamente a minha string, que em Python é str, string, que ela detém caracteres, uma cadeia de caracteres. Se eu fosse declarar aqui uma variável string, vou colocar aqui dentro do comentário, variável string, por exemplo, uma variável chamada nome, que recebe o nome da pessoa, que pode ser André, entre aspas, tem que ser entre aspas, pode ser dupla ou simples, ou seja, string, eu vou colocar aqui, ó, declarada entre aspas, dupla ou simples. No caso aqui é simples, somente assim. Perfeito. Aqui está meu tipo de variável texto, que é string, str. Você, em C++, comparando novamente, você escreve string, e em Python apenas str. Você declara a sua variável, atribui para ela a informação, o dado, ou a cadeia de caracteres, né? No caso aqui a gente atribuiu o nome André, sempre entre aspas, né? Poderia ser também aqui aspas simples, assim também daria certo. Perfeito. Esse é o segundo tipo de variáveis, que é o tipo texto. Nós também temos o tipo booleano. Tipo booleano, que representa valores lógicos. Você declara ele da seguinte forma: você escreve bool, né? Ele representa valores lógicos, simples assim. E que valores lógicos são esses?
verdadeiro ou falso. Simplesmente. Existe também um quarto tipo, que são tipos de coleção, mas não vou falar aqui nesse vídeo, talvez um pouco mais para frente. Esse é o meu primeiro vídeo a respeito de Python, não quero que ele seja mais complexo que isso. No entanto, aqui está uma breve introdução, onde eu já falei como fazer comentários de uma linha, né? E também de mais de uma linha. Também expliquei um pouquinho brevemente sobre variáveis e os principais tipos, que são tipos numéricos, int e float, tipo de texto, que é string, e o tipo booleano, que representa valores lógicos, verdadeiro ou falso. Perfeito. Agora, vamos avançar um pouquinho mais. Lá em cima, eu declarei, na linha 7, a variável número. E ela recebeu um valor numérico, portanto, ela é uma variável de tipo numérico. E como esse número ele não está fracionado, ou seja, não tem um ponto e continua, né? Ele, portanto, como ele não tem casas decimais, ele, portanto, é um número inteiro. E como eu posso imprimir essa variável na tela? Simples, existe a função print, literalmente imprimir. Eu escrevo print, abro parênteses e dentro do parênteses eu escrevo o nome da minha variável, que é número, ou seja, eu estou dizendo para o meu computador, eu estou dizendo para a máquina, para ele imprimir a variável número. E ele não vai mostrar na tela simplesmente a palavra número, ele vai exibir o valor contido em número. Para isso, né, eu vou aqui dar um one, deixa eu dar um Ctrl S só, um one aqui. Veja, aqui no terminal, ele exibiu o número 15. Eu posso fazer um pouquinho mais aqui, né? Eu posso, por exemplo, escrever um texto junto com a minha variável. Aqui dentro dessas aspas duplas eu posso escrever número, dois pontos. Veja que minha variável ela ficou branca, geralmente ela fica azulzinha, ela ficou branca, porque eu tenho que identar esse texto. E aqui eu posso identar com uma vírgula. Significa, perdão, identar não, concatenar, estou concatenando. Ou seja, eu estou juntando o texto escrito com a minha variável. Dou um Ctrl S, novamente em run. Ele apareceu, número 15. A vírgula, para deixar mais bonitinho aqui, a vírgula, quando você coloca a vírgula aqui para indentar, automaticamente ela já coloca um espaço entre o que está escrito e a variável. Então aquele espaço que eu tinha colocado aqui torna-se desnecessário, estou apenas ajustando. Posso declarar número e o valor atribuído à variável número. Muito simples, muito fácil. Espero que esse vídeo ajude a você nos seus estudos sobre Python.